pai, tudo bem? Com mais um conteúdo, estamos juntos aqui no canal O Mundo da Matemática. E agora, nesta aula, vamos falar sobre a área dos paralelogramos. Bom, o que é área, o que é paralelogramos? Se você realmente está me vendo agora aqui, porque naturalmente você estava procurando sobre o assunto. E se estava procurando, está necessitando de alguma ajuda sobre o assunto, ou talvez por curiosidade você andou procurando sobre o assunto. Acontece que se você realmente está interessado em aprender, está interessado em ter essa ajuda sobre o assunto, então eu recomendo você, antes de começar a aula, clique aqui no botão inscreva-se. Inscreva-se já, porque se você deixar para depois, você pode esquecer. Se realmente você está interessado na aula, então aí clique no botão inscreva-se. E também no sininho, para que a aula sendo colocada aqui no YouTube, sempre que for colocada uma nova aula, você vai ser avisado. Então, se realmente você quer aprender, você está disposto a aprender sobre alguns conceitos de matemática, alguns conteúdos, tá? Não apenas o que eu vou colocar aqui, mas você tem dificuldade em matemática, você quer aprender, você tem interesse em ter essa ajuda nas suas tarefas escolares, então já se inscreve no canal, se inscreve, clique no sininho, e essa é a primeira recomendação. A outra recomendação é que você assista o vídeo inteiro, não adianta você assistir parte do vídeo, fique comigo até o final do vídeo, para que você aprenda legal sobre o assunto. É claro, uma terceira recomendação é que você assista todas as aulas referentes ao conteúdo. As anteriores a esta, claro, e as próximas, para que você consiga construir um conceito sobre o assunto e tenha então domínio sobre isso, tá bom? Então, área do paralelogramo é o que vamos estudar. Mas o que é área? E o que é paralelogramo? Bom, paralelogramo, já tem um estudo aqui no canal, uma aula, algumas aulas aqui no canal sobre o assunto. Paralelogramo é uma figura geométrica plana, é um quadrilátero, ou seja, tem 4 lados, onde os seus lados opostos são paralelos. Essa é a definição de paralelogramo. Nós temos a aula aqui, é interessante você estar dando uma olhada depois. E o que é área? Você já deve ter ouvido alguém falar assim, lá na minha área aconteceu tal coisa. Ou seja, tem a ideia de área, o lugar, o espaço onde mora. A área, o que seria a área na matemática, corretamente definida? A área é o espaço compreendido, o espaço interno dentro da figura geométrica. Então, olhando aqui para a lousa, a área do quadrado aqui é essa parte dentro. Tudo que cabe aqui dentro é chamado de área. Do retângulo, do losango, do paralelogramo. Não tem só a área dessas figuras. A área do círculo, a área do trapézio, a área do triângulo. A área é a parte compreendida que fica dentro da figura, tá? Aquele espaço dentro da figura. Então, exemplo, vamos supor que o meu muro tem o formato de um retângulo, o muro da minha casa. Eu preciso pintá-lo. Talvez seja necessário que você saiba as medidas do seu muro. Mas que medidas? A medida de área, não apenas do comprimento ou da largura. Você não vai pintar só a borda, você vai pintar tudo, a região inteira. A região interna da figura do retângulo, que no caso é meu muro. Então você precisa saber o cálculo da área, quanto mede o metro quadrado, quanto de área tem aqui, para de repente você saber quanto de tinta você vai precisar comprar. Se você, por exemplo, quer colocar azulejo na parede da sua cozinha, do seu banheiro, ou piso no chão da sua sala ou da sua casa, para que você faça isso, ou você quer trocar, né? Você vai numa loja de materiais de construção e lá você vai ver preços. De repente, vamos supor que você gostou ali de um determinado piso para colocar no seu chão lá da sua cozinha, da sua sala, e lá está R$43, por exemplo, o metro quadrado, vai estar assim lá, tá? Então, o que significa isso? Cálculo de área. Ou seja, para que você vá lá e compre esse piso ou esse azulejo, você precisa já ir lá com as medidas exatas do chão, das paredes da sua casa, aonde você vai colocar a cerâmica. Então, por exemplo,
Se você tem aqui, ó, é o chão, aqui, ó, é o piso lá da sua sala, e você quer colocar um azulejo novo, ou então nem tem azulejo não, você quer colocar um piso lá no seu chão, ainda talvez nem tenha, ou se tem, você quer trocar, você precisa saber das medidas. Porque está dizendo lá que um metro quadrado custa R$43. Então significa o seguinte, que cada 1 metro quadrado, ó, eu vou até fazer vamos supor que sejam quadradinhos. O que seria 1 metro quadrado? Seria que cada quadradinho dentro desse espaço, cada quadradinho medindo 1 metro de lado, isso é metro quadrado. Imagine que eu preencho isso daqui, ó, com vários quadradinhos menores que este, dentro dele. Cada quadradinho desse com 1 metro quadrado de lado, significa esse espaço que custa o azulejo. Então o que quer dizer que custa R$43 o metro quadrado? Significa que cada pedaço desse, preenchido pelo piso que você está interessado em comprar, cada espaço desse aqui, ó, que mede 1 metro quadrado, cada espaço desse preenchido pelo piso é R$43. Então se você tem aqui 20 espaços desse aqui dentro, você vai ter que multiplicar o R$43 por 20, porque você tem, por exemplo, 20 metros quadrados, você tem 40 metros quadrados, você tem de área 30 metros quadrados para preencher de piso. Então é 30 vezes o valor do preço que você está, da cerâmica que você está interessado, certo? Enfim, você vai precisar até comprar mais para que é melhor que sobre do que falte. Então, o cálculo de área é importante. Então, por exemplo, quando você vê essa frase, metro quadrado custa tanto, significa que cada pedacinho valendo 1 metro cada lado do quadrado, vale esse valor. Cada metro quadrado vale 25 reais. Então significa que cada espaçozinho que tenha 1 metro de cada lado do quadrado vale 25 reais. Então cálculo de área é calcular quanto cabe aqui dentro. Entendeu? Então vamos lá entender a situação aqui. Eu já falei sobre o paralelogramo, falei o que significa área, e aqui vamos estudar essas situações aqui dessas figuras. Cada uma delas tem uma particularidade. Por exemplo, o quadrado. O quadrado, já sabemos e já estudamos aqui no canal, que uma particularidade importante que ele tem é que todos os seus lados são de mesma medida. Então, se este lado mede L, tá? Estou chamando de letra, não de número, tá? Esse aqui também mede L, aqui mede L, aqui mede L, ok? Então, por exemplo, se eu tenho no exercício aqui apenas esta informação, significa que também todos os outros lados medem 3 metros quadrados. Todos os outros lados também medem 3 metros. Então, como é que eu calculo a área do quadrado? Existe uma fórmula específica, uma fórmula matemática, para que se calcule a área de um quadrado. Então, a área de um quadrado é calculada como? L vezes L, ou seja, lado vezes lado. Quando você repete dois números iguais, por exemplo, se você faz assim, ó, 3 vezes 3, isso daqui é a mesma coisa que 3 se repetindo 2 vezes. 3 vezes 3 é o mesmo que 3 elevado a 2. Olha só a potenciação inclusa aqui. Por isso é importante a matemática, você sempre tem um pré-conhecimento de um determinado assunto, porque ele certamente vai ser utilizado numa outra área da matemática. Se você não conhece potenciação, você vai ter problema quando você se utilizar dos cálculos de área. Então, olha só, 3 vezes 3 é o mesmo que 3 elevado ao quadrado. Então, a fórmula pode ser pensada desta forma, lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Tanto faz. Então, se eu calcular a área, sabendo que um dos lados do quadrado, aliás, o lado do quadrado mede 3 metros, não um, né? Um dos lados, porque se é um quadrado, todos medem a 3 metros. Então, eu quero saber quanto cabe aqui dentro. Como é que eu faço? Então, a área é igual. Qual que é a medida? Qual que é a medida do lado? 3. Então, é 3 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado?
3 ao quadrado é 3 vezes 3. Quanto é 3 vezes 3? A área é igual a 9. E quando eu estou calculando área, é muito importante você não se esquecer das unidades de medida. Qual a unidade de medida que eu estou me utilizando aqui? Metro. Então tu vai colocar aqui, ó, metro. Só isso? Não. Quando você está calculando área, você está calculando o espaço de uma figura bidimensional, de duas dimensões. Largura, base e altura. Duas dimensões. Duas dimensões, então 9 metro quadrado. Por que metro quadrado? Porque você está calculando, você está fazendo um cálculo matemático de duas dimensões, de uma figura de duas dimensões. Então, toda vez que você fizer a conta, não se esquece da unidade de medida. Se, por exemplo, fosse centímetro, a iniciar o centímetro que representa é cm, você colocaria centímetro quadrado. Se fosse quilômetro, quilômetro quadrado. Não pode esquecer disso. Então tá aqui, tá feito. Beleza? Próxima figura, bem rapidinho, retângulo. Retângulo ele tem uma característica diferente do quadrado. Ele não tem todos os lados iguais. Mas ele é um paralelogramo. Por que ele é um paralelogramo como é o quadrado? Porque os seus lados opostos são paralelos. Este lado é oposto a esse. Eles são paralelos? Sim. Então é um paralelogramo. Este lado é oposto a esse? Sim. Por quê? Porque eles são... eles não estão diferentes um para o outro e são paralelos. Bom, é diferente do quadrado. Em que sentido? Que os lados não são de mesma medida. Os lados opostos são de mesma medida. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Se esse lado aqui mede 2 metros, e isto é um retângulo, obrigatoriamente o outro lado oposto a ele vai também medir 2 metros. A mesma coisa com relação ao lado de baixo do retângulo e o de cima. Mas o que me interessa aqui é a fórmula. Qual é a fórmula do cálculo do retângulo? Base vezes altura. Na matemática, usa-se muito o H para representar a altura de uma figura geométrica. A base aqui, ó, é o chão. A altura naturalmente, é a reta que está em pé aqui. Então, para calcular o retângulo, é a medida da base vezes a medida da altura. Então, aqui está fácil. A área do retângulo será a base, que é o 3,5, vezes a altura, que é o 2. Aí é só multiplicar esses dois aqui, ok? A forma de multiplicar já explicamos em números decimais. Então, a área será de 3,2 vezes 7, 7 metros quadrados. Não pode esquecer do metro quadrado, certo? Então, quanto cabe aqui? 7 metros quadrados. Beleza, pessoal? Agora, o losango, que é uma figura muito conhecida porque está na nossa bandeira. Não é verdade? Então, vamos lá. Como é que eu calculo como é que eu faço o cálculo da área do losango? Então, quero saber quanto cabe nesse espaço aqui. No losango, nós temos que saber um conceito sobre diagonal. O que é diagonal? Diagonal é um segmento de reta, ok? Que une os ângulos opostos com as suas extremidades. Então, por exemplo, isso daqui, ó, esse tracejado que eu estou fazendo aqui, ó, é uma diagonal. Está unindo um ângulo oposto ao outro. E essa daqui, ó, é outra diagonal. Pronto. Então, o losango, ele tem duas diagonais, ok? Uma vou representar como um diagonal maior. Então, por isso coloquei a letra D maiúscula. E a outra eu coloquei como diagonal menor. Então, por isso que eu coloquei com D minúsculo. Qual que é a fórmula para cálculo da área do losango? Diagonal maior vezes a diagonal menor, e depois de multiplicar, eu divido por 2. Beleza? Então, olha só, vou fazer esse cálculo aqui, ó. Então, como que eu calculo aqui a área desse losango? Então, qual que é a diagonal maior? A diagonal maior, aqui em rosa, é o 3 metros. Qual que é a diagonal menor? É o 2 metros. A ordem que você vai colocar o D minúsculo da frente, ou o D maiúsculo atrás, tanto faz.
Então, a área, ok, do losango, sei lá, será 3 vezes 2 dividido por 2. Beleza? Aí é só você multiplicar. Em cima eu vou ter 6. Você poderia simplificar aqui, se quisesse, né? Dividido por 2. Então, multipliquei primeiro, depois eu vou dividir. 6 dividido por 2, 3. Qual que é a unidade de medida que eu estou utilizando? Metro. Então, vai ser metro quadrado. Então, a área do losango, aqui neste caso, é 3 metros quadrados. Aqui eu poderia, em vez de multiplicar e depois dividir, como ambos são 2 aqui, ó, dá para dividir um pelo outro. Se você dividir o 2 pelo 2, dá 1. Vezes 3, 3. Aí daria o resultado direto. Ok, pessoal? E a última figura, que é um paralelogramo qualquer, tem que tomar um certo cuidado. No caso do paralelogramo, a forma de medir o cálculo da área é exatamente parecido com o do retângulo, essa figura aqui. Só que tem uma situação diferente. O retângulo, a parte lateral do retângulo é exatamente vertical, tá? Já a parte que está em pé, aqui o lado que está em pé do paralelogramo, ele é que tipo está meio que uma diagonal, ele está inclinado, ok? Então eu não posso chamar isso aqui de altura, tá? A altura do paralelogramo, que não é o retângulo nem o quadrado, a altura dele não é necessariamente a medida do seu lado. Então eu tenho que, antes de calcular, fazer um tracejado reto. Isso a gente faz com régua, mas eu não estou fazendo aqui. Vamos supor que esteja reto, não estou fazendo com régua. E isto daqui vai ser chamado altura, porque o tamanho desta reta não é do mesmo que dessa. Então o que você tem que ter em mente? Que a altura de uma figura, pessoal, ela tem que estar totalmente reta, formando com o chão um ângulo de 90 graus. O que não acontece aqui. Aqui não tem um ângulo de 90 graus. Então tem que estar totalmente em pé o lado da figura para que você chame ela de altura. Aqui eu poderia chamar o retângulo de altura. Aqui eu poderia chamar o quadrado de altura. Eu poderia chamar de base vezes altura. Aqui. A gente chama de lado porque, como se trata do quadrado, o quadrado tem todos os lados iguais, geralmente se coloca L lado. Mas se eu chamasse de base vezes altura, também não estaria errado. Ok? Neste caso, não posso considerar isso daqui como altura. Veja que sempre tem uma pegadinha. Por exemplo, se você pegar um exercício, que aqui está assim, aqui está assim, aqui está assim, ó. Cuidado que este 2 aqui está só para te confundir. Porque no cálculo de área de um paralelogramo como este desenho, você não pode considerar esse lado aqui como cálculo de altura, porque ele está meio que deitado. Ele não pode representar uma altura. Quando você quer medir a sua altura, você tem que ficar na forma totalmente reta, não inclinada como está aqui. Beleza? Então como é que eu calculo a altura aqui? Conhecido que aqui mede 2, mas eu não vou utilizar essa medida, 2 metros, porque isso aqui não é considerado a altura da figura. A altura da figura é um tracejado que você faz pelo lado de dentro dela ou pelo lado de fora, tanto faz. Então aqui já estava feito. Se a altura desse paralelogramo mede 3 metros e a base mede 5, então o cálculo de área será de 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15 metros, e não pode se esquecer do quadrado. 15 metros quadrados. Beleza, pessoal? Esta é a aula do cálculo de área dos paralelogramos, de figuras de 4 lados, em que os seus lados opostos são paralelos. Também tem o cálculo de área do trapézio, que também tem 4 lados. Só que os seus lados opostos, não todos eles são paralelos. Então, vamos aprender, além de calcular a área dessas figuras, quadrado, retângulo, losango, vamos aprender aqui no canal também como se calcular a área do trapézio, como se calcular a área do triângulo, tá? Como se calcula a área do círculo, enfim.
para que você aprenda, para que você tenha um conhecimento legal dessa parte da geometria plana, é importante você estar inscrito, como eu falei no início da aula, tá? E assista às aulas anteriores a essa e as que virão depois. Beleza, gente? Olha, eu agradeço pela sua participação, de estar aqui. Caso você tenha alguma dúvida, uma sugestão para a aula, escreve aqui nos comentários. Ajude o canal, peço encarecidamente que clique no botão polegar aí, que é o joinha, faz com que o canal seja recomendado e o YouTube perceba que o canal está ajudando as pessoas. Então clique, caso você tenha sido ajudado por este canal e gostar da aula, clique no like aí, deixa o seu like e compartilhe esse canal com os seus amigos, colegas, tá bom, gente? Grande abraço e até lá!